Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a essa live, que é uma live especial, à medida em que nós temos um convidado, que é o Marco Aurélio, que acabou de entrar, eu já vou mandar o convite a ele. Helena, Guilherme Carneiro, sejam todos bem-vindos. Essa live é especial e faz parte de um projeto que nós temos, que é o projeto Dominando os Honorários Sucumbenciais no Processo do Trabalho, em que nós estamos trabalhando, estamos apresentando diversos conteúdos relativos aos honorários sucumbenciais no processo do trabalho. Doutor Guilherme, seja muito bem-vindo, tá? Patrícia, doutora Elaine, doutor Heiler, doutora Elaine está lá em Brasília, Camila, doutora Edilson. Meu nome é Radson Rangel, sou juiz de trabalho há 25 anos e tenho pesquisado ultimamente o tema sobre os honorários advocatícios no processo do trabalho. Grande Marco Aurélio, que prazer ter você aqui, meu amigo. Boa noite. Tudo bem, Radson? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus, graças ao bom Deus. Prazer imenso encontrá-lo aqui virtualmente, saudando aí todos e todas que estão nos acompanhando aí pelas nossas redes. Eu que agradeço a sua possibilidade, sua disponibilidade de estar conosco, Marco, é um prazer e eu tenho certeza que o pessoal que nos assiste vai aprender bastante hoje com a nossa live. Pessoal, eu já fiz a minha apresentação, o início da nossa live, e agora deixa eu apresentar para vocês o nosso participante hoje. Marco Aurélio Ventura Peixoto, ele é advogado da União, está lotado lá em Recife. Nós tivemos o prazer de nos conhecer pessoalmente em Brasília no início desse ano, no Fórum de Processualistas, Processo Civil. Foi uma oportunidade muito rica. Nós já tínhamos um contato anteriormente, porque o Marco Aurélio havia participado daquela nossa CLT processual. Então, assim, exatamente, está aí o Marco Aurélio. É advogado da União, doutorando em Direito Público pela UERJ, é isso mesmo, né, Marco? Isso, Direito Processual pela UERJ. Direito Processual. Ok. Isso. Marco Aurélio, seja muito bem-vindo. E hoje, pessoal, nós vamos falar de um tema extremamente importante, que são os honorários advocatícios e a fazenda pública. Talvez seja um tema pouquíssimo tratado em razão da sistemática que nós tínhamos até recentemente, né, Marcos, com o CPC de 1973. O CPC de 2015 pretendeu dar um outro tratamento, dar um outro status para os honorários advocatícios nas lides, nas demandas que envolvem a fazenda pública. Tá. Marco Aurélio, muito obrigado, tá? É um prazer ter você aqui. E eu já te passo logo uma indagação. Né? Para você, uma indagação, um pedido para você comentar sobre os honorários advocatícios na fase de conhecimento. Vamos lá. Primeiro, mais uma vez, registrar a satisfação de estar aqui atendendo ao seu convite, né? Como o Radson colocou, a gente já se conhecia ainda que à distância, de ouvir falar, de conhecer seu trabalho, e tive a honra de participar da sua obra coletiva, coordenada por você, também pelo meu querido amigo Marcelo Caetano, lá do Pará, e participei comentando alguns aspectos da CLT em relação ao viés processual da competência, enfim. E depois tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente lá em março deste ano no FPPC de Brasília, né? Agora em 2022. Então, é uma honra atender o seu convite e para tratar, né, dentro desse seu projeto aí de discussão sobre os honorários advocatícios, honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho, a gente poder falar um pouquinho dos honorários envolvendo a Fazenda Pública. Diga lá. Mas deixa eu só fazer um parêntese e saudar claro. O Dr. Rafael Lara Martins. Marco Aurélio, o Dr. Rafael Lara Martins é um amigo nosso, é o presidente da OAB aqui de Goiás, e é um prazer ter a sua presença, Rafael, ter o seu prestígio, e saiba que a tua presença aqui significa muito para nós. Significa muito para nós à medida em que você incorpora toda a classe
dos advogados aqui da seção de Goiás. Tá? Seja muito bem-vindo. Saudar também, doutor Rafael. Tive a oportunidade, viu, Radson, de fazer parte do Sistema OAB durante 12 anos. Legal. Fui conselheiro aqui por algumas gestões, presidi a Comissão de Advocacia Pública, fui vice-diretor-geral da ESA, então tive a oportunidade de participar do Sistema OAB, é uma casa que sou apaixonado, até hoje coordeno uma pós aqui dentro da ESA, mas me considero, de certa forma, aposentado, né, do Sistema OAB, porque dei minha parcela de contribuição e, de fato, é algo que toma muito nosso tempo. Doutor Rafael certamente vive essa realidade, especialmente na condição de presidente. Voltando aqui, aí atendendo a sua provocação sobre os honorários na fase de conhecimento envolvendo a Fazenda, Radson, a gente sabe que, à luz do código anterior, nós tínhamos um debate muito instigante e que gerava muita polêmica entre a advocacia privada e a advocacia pública em função da redação um tanto quanto vaga do artigo 20, parágrafo 4º lá do código anterior, que delegava ao magistrado uma apreciação equitativa no momento de fixar honorários em desfavor da fazenda pública. Quando se delegava essa atribuição a uma apreciação equitativa, você gerava inevitavelmente, né, Radson, um subjetivismo. E isso gerava discussões quase que intermináveis, que iam parar nas raias dos tribunais superiores absolutamente de modo desnecessário, né? Mas por quê? Por falta de parâmetros claros e objetivos. Então, você tinha uma reclamação pertinente da advocacia privada de fixação de honorários irrisórios em determinadas situações, quando de fato o valor defendido, porque muitas vezes a causa até seria repetitiva, mas o valor defendido é milionário, então é preciso considerar o grau de responsabilidade do profissional que está assinando aquela peça, a responsabilidade que ele está, digamos assim, afiançando, né, naquele momento em que assina aquela petição, aquele recurso, enfim. E, por outro lado, muitas vezes, reclamações de nossa parte na advocacia pública. Eu falo de nossa parte, porque, como você bem apresentou, eu sou advogado da União há quase 20 anos, então estou deste lado do balcão militando na advocacia pública, portanto, há quase 20 anos. Então, muitas vezes, nós também questionávamos a condenação exagerada em honorários sucumbenciais. E isso ia parar, muitas vezes, até os tribunais superiores. Lógico que normalmente barrando na súmula 7, ali no entendimento de que era matéria probatória, enfim, mas chegava realmente a discussões nos tribunais superiores. Então, em função, e até aproveitando a presença do doutor Rafael aqui, em função de uma pressão absolutamente pertinente do Conselho Federal da Ordem, que participou ativamente das discussões do Código de Processo Civil de 2015, houve uma pressão para que se fixassem parâmetros objetivos nas situações de condenação em honorários que envolvessem a fazenda pública. E, de fato, assim se fez com a introdução. O artigo 85 é um artigo gigantesco, né, Radson? Nós temos 19 parágrafos nesse artigo 85. O professor que para falar de honorários tem que reservar, acho que 2 aulas para poder dar conta de falar de todos os parágrafos, porque, de fato, é muita coisa. Então, nesse parágrafo 3º do artigo 85, que é bom destacar, envolve as condenações contra e pró-fazenda pública, não é apenas quando formos condenados, mas também quando formos vitoriosos. Então, ele fixou parâmetros objetivos, né? O juiz ele deve considerar os parâmetros gerais que estão lá no parágrafo 2º, mas levar em consideração parâmetros específicos. Aí o legislador foi muito feliz, né? Porque o que é que ele fez? Ele estabeleceu faixas percentuais. Então, você começa em percentuais maiores, levando em consideração um valor de condenação de proveito econômico obtido pelo vencedor menor, e a proporção que o valor da condenação do proveito econômico obtido vai sendo ampliado, você reduz a faixa percentual. Então, você passa por uma faixa percentual menor. Há uma pequeníssima margem de discricionariedade do magistrado na fixação desses percentuais dentro da faixa, né? E aí você chega até a última faixa em que você tem um valor da condenação maior, né, nas 5 faixas, e um percentual menor a ser fixado pelo juiz. Então, o legislador foi feliz porque isso diminuiu, eu não vou dizer que acabou, mas diminuiu sensivelmente as discussões entre fazenda pública
e o adversário da fazenda, seja uma pessoa natural ou seja uma pessoa jurídica, em relação às condenações em honorários, porque a gente agora tem parâmetros bastante claros e bastante objetivos nesse sentido. E aí, se me permite, só um outro aspecto, para quem está nos acompanhando, de repente não é tão afeto aí a sistemática das condenações em honorários que envolvam a fazenda, é que tem um outro parágrafo importante a ser analisado aí, que é o parágrafo 5º. Porque o parágrafo 5º diz que a gente precisa... Se o valor da condenação do proveito econômico obtido ele ultrapassa o valor da primeira faixa, que é até 200 salários mínimos, você passa para a segunda faixa e assim sucessivamente. Então, por exemplo, se eu tenho um valor de condenação de, sei lá, 3.000 salários mínimos, eu vou utilizar 3 faixas. Eu vou até 200 numa faixa, vai sobrar 2.800, eu vou até os 2.000 nessa segunda faixa, vai sobrar 800 para eu ir até utilizar na terceira faixa percentual. Então é mais ou menos o que acontece com a gente no imposto de renda. A gente não vai direto para o 27,5%, a gente vai até onde tem isenção, depois as faixas até chegar no 27,5%. Então a lógica é parecida para que a gente também não cometesse injustiças, né? E você muitas vezes ia ficar rezando para a sua condenação ser um valor um pouquinho menor para você não entrar naquela faixa maior. Então é mais ou menos assim que se processa a condenação. Dá trabalho para o magistrado, mas quem disse que é fácil ser magistrado, né, Radisson? Esse é um encargo muito mais prazeroso. E é interessante que nós temos uma situação bem similar. Você trouxe à tona o exemplo da faixa de imposto de renda. Nós temos na nossa realidade aqui, Marco Aurélio, as diversas faixas do seguro-desemprego. Né? Dependendo da faixa salarial, o ex-empregado vai receber um determinado valor. Se a média salarial for superior, ele vai receber aquele valor calculado sobre aquele montante, né? O que sobrar vai ser um percentual menor, e aí nós vamos ter, subsequentemente, essas diversas escalas, esses diversos degraus. E é importante a gente observar que você ressaltou um ponto, né? Muita gente entende que essas faixas ocorreriam apenas se a fazenda pública fosse condenada. Que a ideia é bem essa. Não, olha, se a fazenda pública for condenada, a gente não vai estabelecer de 10% a 20% lá na condenação de 3 milhões ou 10 milhões de reais. Né? Mas se fosse o contrário, a fazenda pública ser acreedora, nós podemos então estabelecer essa faixa. Não. Esses critérios estabelecidos são adotados tanto quanto a fazenda pública é a devedora, como também quando a fazenda pública é a credora. Tem aí uma ideia de proteção ao patrimônio público, mas aí nós recorremos a um outro princípio, que é o princípio da isonomia, da igualdade entre as partes. Não haveria razão para haver esse tratamento distinto. E você enfocou também um outro ponto, Marco Aurélio, que é justamente a superação do critério que havia lá no CPC de 73, que é a utilização da apreciação equitativa. O CPC de 73 permitia isso quando as demandas envolviam a fazenda pública, e é interessante que nós parece que temos um certo veso em manter muitas coisas tradicionais. Agora, recentemente, o STJ teve que falar, olha, naquelas ações de valores elevados, não está cortando a fazenda pública aqui, hein, pessoal? Naquelas ações de valores elevados, não vamos fixar os honorários por apreciação equitativa. Nós já temos os critérios definidos na legislação, é justamente para isso, para superar esse subjetivismo. E você mencionou outro aspecto extremamente importante, que é justamente isso. Um certo grau de subjetivismo que nós temos na fixação dos honorários advocatícios. Né? E eu tenho batido muito nessa tecla, escrevi bastante sobre esse tema. Eu acho que nós temos que buscar mecanismos para que, ainda que não consigamos superar todo o subjetivismo, a discricionariedade, isso possa ser limitada ao mínimo necessário, às situações excepcionais, às situações necessárias. Deixa eu comentar sobre esse aspecto, porque é absolutamente polêmico esse da equidade, né? Primeiro, você fez uma observação bastante pertinente em relação
ao artigo 85, parágrafo 3º, destacar que é quando a fazenda pública é parte, e isso atende à isonomia, porque, independentemente de sermos vitoriosos ou perdedores, os parâmetros haverão de ser aplicados. É bem verdade que esse parágrafo nasceu de uma pressão do Conselho Federal da Ordem em função de uma interpretação de que, via de regra, havia uma discrepância, né, na apreciação equitativa, normalmente desfavorável à advocacia privada. É verdade. Mas eu acho que, nesse aspecto, o Congresso andou bem ao fixar a regra de que esses parâmetros do parágrafo 3º valem tanto para a fazenda como vencedora como perdedora. Em relação a essa questão da apreciação equitativa, né, esse é um dos aspectos um dos tantos aspectos, né, Radson, de saudosismo jurisprudencial em relação ao Código de Processo Civil anterior. Vejam, para os colegas e para as colegas que nos assistem, que nos ouvem, o parágrafo 8º do artigo 85, eu peguei o código aqui para fazer a leitura, porque a minha leitura, ela certamente pode ajudar a vocês, de repente, utilizarem um outro dicionário que não o dicionário que eu utilizo aqui. O parágrafo 8º do artigo 85 diz o seguinte: nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2º. Vejam, Radson, colegas, ele fala em inestimável ou irrisório proveito econômico ou o valor da causa muito baixo. Eu não vi em nenhuma passagem aqui se falar em valor elevado. Mas, o que é que acontece? Começaram a surgir decisões, já pouco ali depois do início da vigência do Código, em que situações que se tinham condenações de valor elevado, resistência à utilização dos parâmetros ou do artigo 2º ou do parágrafo 2º, se não envolvessem a fazenda, ou do parágrafo 3º, se envolvessem a fazenda pública, né? Porque quando envolve fazenda a gente tem que utilizar o parágrafo 3º. E passou-se a utilizar o parágrafo 8º. Como se houvesse uma autorização legislativa para o parágrafo 8º ser aplicado em causas de valor elevado. E não há. E aí eu só queria sempre fazer esse parênteses, sabe, Radson, que aqui eu falo enquanto processualista, aqui eu falo enquanto um estudioso, um curioso do processo, não falo enquanto advogado da União, essa não é a posição do meu órgão. Digo isso porque a AGU interveio, atuou em procedimentos no STJ e no STF e manifestou, à época, um entendimento diferente desse que eu penso como acadêmico, né? Então, eu não estou falando aqui em nome da AGU, porque não é esse o entendimento da AGU, mas é um entendimento enquanto professor, enquanto estudioso de processo, e que é um entendimento esmagadoramente majoritário dentro da doutrina processual. E aí o que acontece? Isso começou a pipocar aqui e acolá. No próprio Superior Tribunal de Justiça, a gente teve situações, Radson, no sentido de reconhecer essa possibilidade de aplicação do parágrafo 8º, claro, não em precedentes vinculantes, mas em decisões colegiadas, porém não vinculantes, 2019, 2020, até que o tema foi afetado a um repetitivo, né, que foi o tema 1076. Essa questão está no Supremo também, é bom deixar claro para os colegas que essa questão está no Supremo. Há uma ação declaratória de constitucionalidade, a ADC 71, que foi movida pelo Conselho Federal da Ordem para que se declare a constitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 85. Mas, do ponto de vista da formação de um precedente vinculante, isso foi decidido primeiramente lá no STJ. Foi um julgado, como eu disse, no tema repetitivo 1076. O julgamento se iniciou em dezembro do ano passado e terminou em março desse ano, né, 16 de março desse ano, foi finalizado, sob a relatoria de um ministro aqui da nossa terra, de Pernambuco, o ministro Og Fernandes, e numa votação apertada, terminou 7-5, foram fixadas duas teses. E eu queria tomar a liberdade até de fazer a leitura para quem nos assiste dessas teses, porque, na verdade, o que o ministro fez, eu até brinco, né, quando falo dando aula, o ministro desenhou, né, porque, na verdade, estava escrito no código já, Radson, estava escrito o que era para se interpretar, mas foi necessário desenhar. Tem coisa que a gente não consegue explicar escrevendo, a gente desenha, né, para ver se fica mais fácil o entendimento. Então, o que é que o ministro disse? Duas teses. Primeiro, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nestes casos a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85, a depender da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. 2. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido for inestimável e irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. O ministro desenhou. O ministro, ele interpretou aquilo que o legislador desejou. E aí aquilo que a gente sempre critica em relação a alguns posicionamentos do STJ, o STJ produz coisas maravilhosas em relação ao direito processual. Mas tem certas decisões, tem certos acórdãos e às vezes há certos precedentes que são formados lá que mostram uma resistência da magistratura no Tribunal Superior na aplicação daquilo que o legislador desejou. A gente pode discordar da norma, mas a norma, quando ela for clara, e de fato neste dispositivo ela era claríssima, não adianta a discordância e você querer formar um precedente e do contrário. Então, para quem nos assiste, o tema 1076 foi resolvido na Corte Especial do STJ, fixando-se essas teses, portanto, não admitindo. Aí você faz, Marco, e aí, resolveu, pacificou, todo mundo cumprindo? Não, Radisson, não. A gente teve, eu não sei se você vai lembrar, mas a gente teve logo, pouquinho depois, uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, um órgão fracionário, não vou me lembrar agora qual foi a turma, qual foi a Câmara, mas em que a relatora dizia o seguinte, com todo o respeito, com toda a vênia que ela merece, que não iria aplicar o precedente do STJ porque foi apertada a votação, foi 7-5. Isso mostrou que o precedente não foi bem amadurecido lá no âmbito do STJ e que, portanto, o TJ não deveria aplicar o precedente do STJ. Ora, com todo respeito, né, como é que a gente pode pretender uma obediência sistemática de precedentes no Brasil, que não foi opção minha nem sua, não, foi opção do legislador, o legislador que fez essa opção, né, em fazer com que nós tenhamos determinados precedentes como vinculantes, né, como obrigatórios, como padrões decisórios, a nomenclatura que se pretenda dar, mas que devem ser observados. E observar não significa olhar e deixar para lá, não, é observar cumprindo, ainda que se discorde pessoalmente, academicamente, mas é cumprir. E aí o TJ, nesse órgão fracionário, optou por não cumprir esse precedente. De lá para cá, mesmo depois do trânsito em julgado, já pipocaram outras decisões pelo país desrespeitando o precedente do STJ. Só que aí eu sei que eu estou me estendendo nessa explicação, mas é porque é necessário para quem nos assiste. Aí o STJ também ele acabou sendo vítima do próprio veneno, né? Fazendo aqui uma analogia como se fosse aí uma cobra. Por quê? Veja, o STJ decidiu na reclamação 36476 que não cabe reclamação para controle de tese de repetitivo, ainda que esgotadas as instâncias ordinárias. Porque essa seria uma hipótese típica de reclamação, Radisson. Típica, mas não cabe reclamação para controle de tese repetitivo. E aí faz o quê? Né? Então, o STJ acabou sendo vítima da própria interpretação equivocada, porque foi uma interpretação equivocada no STJ, no sentido de que não se deveria admitir reclamação nessas hipóteses. Então, a gente está vivenciando, e não sei se o doutor Rafael está acompanhando, mas a OAB tem se deparado com inúmeras provocações de advogados que noticiam casos em todo o país de descumprimento do precedente firmado lá no tema 1076. Infelizmente, a gente tem se deparado com isso. A STJ firmou o precedente na linha que entendo e que a maioria entende como correta, mas não tem sido cumprida em muitas instâncias aí de primeiro grau espalhadas pelo país. Exato, e você trouxe assim, um panorama extremamente esclarecedor. Deixa eu só saudar alguns amigos aqui. Claro. O doutor Ricardo Guimarães está lá em São Paulo, o doutor Arlen está em Minas Gerais, a doutora Vanessa Mamed está em Goiânia, o doutor Oswaldo aqui em Tubiara. Eu tenho diversos amigos, diversas pessoas nos prestigiando, sejam todos bem-vindos. O professor Marcelo Ribeiro acabou de entrar, seja muito bem-vindo, professor da Simone. Deixa eu só passar para o pessoal quais são essas faixas, só para o pessoal ter
a percepção, eles sabem o que está lá no parágrafo 3º, mas veja só, se a base de cálculo dos honorários for até 200 salários mínimos, os honorários serão fixados entre 10% e 20%. Acima de 200 salários mínimos até 2.000 serão fixados entre 8% e 10%. Serão fixados de 5% a 8% naquilo que superar os 20.000 salários mínimos. Até os 20.000 salários mínimos. Serão fixados de 3% a 5% naquilo que superar os 20.000 e for inferior a 100.000 salários mínimos. E serão fixados de 1% a 3% no que superar os 100.000 salários mínimos. Ou seja, um valor muito elevado. E as pessoas podem perguntar, tem a possibilidade de aplicação dessa regra aqui no processo do trabalho? Uma vez que no processo do trabalho a gente discute... Essa é uma curiosidade que eu tenho também. Como é que se dá no processo do trabalho? Usa esse parágrafo 3º, né? Porque esse é um problema, viu, Radisson, que... Enfim, eu me considero um sujeito parcialmente ignorante no processo do trabalho, né? Eu digo isso a meus amigos processualistas do trabalho. Então, quando você observa o conhecimento de quem atua, de quem milita nessa área, como é seu caso, até pela atuação profissional, mas não só pela atuação profissional, como também acadêmica, é preciso ter o conhecimento do processo civil para saber o que se aplica e o que não se aplica. Então, é uma curiosidade que eu tenho. Esses nossos parâmetros, quando você tem aí a presença da fazenda, são também utilizados ou há parâmetros específicos para isso? Veja só, essa pergunta sua é interessante, porque nós temos como percentuais aqui o mínimo de 5% e o máximo de 15%. Mas veja só, essas regras, ou a razão que orienta a fixação desses percentuais menores, devem estar presentes, segundo o que eu penso, também aqui no processo do trabalho. Então, a mesma ideologia que motivou, que justificou a fixação desses parâmetros, deve ser adotada aqui. Aí nós temos um outro problema adicional, que aí vem bem naquilo que você traz. Quais são os percentuais? Porque os percentuais são diversos. Se fossem percentuais idênticos, a gente poderia pegar simplesmente o parágrafo 3º e trazê-los para cá. Mas veja só, o máximo no processo civil são 20%. No nosso caso, o máximo são 15%. O mínimo aqui são 5%, o máximo aí no processo civil são 10%. Nós vamos ter que fazer uma redução proporcional em cada uma dessas faixas. Por exemplo, na segunda faixa, em que é de 200 a 2.000, que se fala, olha, o mínimo deve ser 8% e o máximo 10%, daí haveria uma razão 80 para o mínimo. Então, nós multiplicarmos 5 vezes 8, daria 4% o mínimo no processo do trabalho, ao passo que o máximo 15% multiplicado pela metade, que é 10%, nós teríamos uma razão 5, daria 7,5%. Essa tabela eu fiz no meu livro e trago ela aqui. E além disso, eu trago uma outra possibilidade. Olha, nós vamos adotar então logo direto os parâmetros do processo do trabalho e naquilo que as faixas do processo civil forem diferentes, a gente recorre às faixas do processo civil, que eu acho que às vezes a jurisprudência até vai se encaminhar, porque nós temos o enunciado 219 da súmula do TST, e me parece que no item 4 ou item 5, ele fala, olha, aplica-se a regra lá do CPC, observados aqueles parâmetros. Então, me parece ser possível termos essa integração com essa adequação, tá? Na minha obra, eu faço as duas possibilidades de integração. Uma integração proporcional aos índices aplicados de redução, ou então uma aplicação segundo as faixas de acordo com os nossos limites. Né? Eu não sei se essa proposta vai chegar a um bom termo, mas de toda forma eu acho que é aquilo que nós temos que apresentar. Como alguém colocou aqui, é um equilíbrio aí entre o CPC e a CLT, né? Então, acho que você consegue sugerir uma harmonia dentro daquilo que é possível entre o nosso código. Não daria para simplesmente, da forma como você colocou, simplesmente chegar e dizer, eu vou aplicar integralmente o parágrafo 3º, porque se assim você fizesse, você extrapolaria o percentual máximo que você tem para o seu trabalho. E aí você quebraria a isonomia.
Exatamente, quebraria a isonomia e contrariaria, inclusive, a ideologia, a ideia que motivou a fixação desses percentuais Isso, perfeito. diferenciados, né? É isso Então, aí. a Renata, olha, a Renata Cortez acabou de entrar. É um prazer, Renata, seja muito bem-vinda. A Renata, para quem não conhece, ela é coautora também do livro que eu vou mencionar daqui a pouco e esposa do nosso Tá amigo aqui, ó. Marco Aurélio. Exatamente. Ô, Marco, deixa eu te fazer uma. E como é que é a disciplina dos honorários advocatícios em caso de execução? Pois é, essa é outra polêmica, né? Aliás, esse artigo 85 ele é cheio de polêmicas, né, Radson? Muitas. Onde é que nasce a polêmica dessa questão em execução? É porque o parágrafo 7º do artigo 85, ele vai dizer que no cumprimento de sentença contra a fazenda pública, quando ela não impugnar este cumprimento de sentença, ou seja, quando ela não resiste, se o pagamento enseja a expedição de precatório, não haverá condenação em honorários. Só que para explicar isso, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, ainda à luz do Código de 73, né? E aí o que é que acontece? Código de 73, para quem está nos acompanhando, naquela época, nós não tínhamos cumprimento de sentença contra a Fazenda, né? Mesmo depois que o cumprimento de sentença nasceu no Código ali em 2005, 2006, continuou sendo contra a Fazenda a execução decorrente, seja de título judicial ou judicial, sempre a execução contra a Fazenda. Então, a execução contra a Fazenda do artigo 1º-D na Lei 9494 de 97, Hudson. E neste artigo, que foi fruto do MP em 2001, se estabeleceu o seguinte: nas execuções contra a Fazenda, quando não houver resistência, ou seja, quando não houver embargos à execução, não haverá honorários. Então, não se falou se seria pagamento por precatório, se seria pagamento por RPV, simplesmente disse que não haveria honorários quando a Fazenda não embargasse a execução. Então, a ausência de resistência não ensejaria pagamento de honorários. O que ocorre? O Supremo enfrentou a temática, porque isso foi objeto de uma grita, né, geral, e o Supremo enfrentou o tema, para quem está nos assistindo, no RE 420-816, isso foi em 2006 o julgamento desse recurso extraordinário, e o Supremo deu uma interpretação conforme a carta, no seguinte sentido: quando a Fazenda não embargar a execução, porque se ela embarga, tem causalidade, tem atuação profissional, tem honorários. Quando ela não embargar, a gente tem que ter dois cenários distintos: se o pagamento for por precatório ou se o pagamento for por requisição de pequeno valor. Se o pagamento for por precatório, aí o Supremo concordou com a previsão legal, porque ele disse o seguinte: olha, se o pagamento é por precatório, a execução está sendo ajuizada porque ela tem que ser ajuizada, porque é necessário que ela seja ajuizada, porque senão não tem o pagamento, não tem como ter o pagamento espontâneo da Fazenda. Indispensável. Então, se a Fazenda não resiste à pretensão, ela não deu causa à execução e não está tendo nenhuma continuidade na discussão em sede de embargos, porque não está tendo embargos, portanto, não é para ter honorários. A execução está sendo movida em função do artigo 100 do texto da Constituição. Porém, quando o pagamento enseja, né, entra no limite de valor para requisição de pequeno valor, para RPV, no entendimento do Supremo, é para ter honorários. Por quê? Porque não haveria necessidade de obediência ao artigo 100 do texto constitucional, de modo que a Fazenda poderia cumprir espontaneamente aquele valor, né? Pagar espontaneamente aquele valor que estaria dentro da faixa ali da requisição de pequeno valor. Então, mesmo que ela não embargasse, né, haveria motivo para condenação em honorários, porque a causalidade estaria presente. Então, esse foi o entendimento que o Supremo deu. Por que eu fiz essa análise, puxei um pouquinho para essa raiz histórica, Hudson? Por quê? Quando a gente olha para o atual artigo 85, parágrafo 6, dialoga com essa decisão do Supremo. Dialoga claramente com essa decisão do Supremo. Por quê? Porque ele fala que no cumprimento de sentença, possibilidade de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, nós não tínhamos essa possibilidade no Código de Processo Civil. Tá conseguindo me ouvir, Hudson? Que travou um pouquinho para mim a sua tela, tá tudo bem?
Tô sim. Pronto. Então, no Código de Processo Civil atual, houve a previsão lá no 534 e no 535 do cumprimento de sentença contra a Fazenda. Então, como há a previsão do cumprimento de sentença, ele tinha que trazer a regra para aquelas situações em que a Fazenda é intimada para cumprir a sentença e ela tem a opção de impugnar ou não impugnar. Então, o parágrafo 7º dialoga com a previsão, com o entendimento, com a ratio desse julgamento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, quando tivermos o cumprimento de sentença não impugnado, né, porque se for impugnado, haverá honorários, indiscutivelmente, mas não impugnado, vamos distinguir as duas situações. Se o pagamento enseja a expedição de precatório, não haverá condenação em honorários. Se o pagamento enseja a expedição de requisição de pequeno valor, haverá a condenação em honorários, a Fazenda estará sujeita ao pagamento da verba honorária. Então, é assim que está disciplinado no nosso atual Código de Processo Civil as questões afetas aí aos honorários na execução e no cumprimento de sentença. Então é preciso que os colegas que nos assistem distingam as situações. Se há resistência, não tem dúvida, tem condenação em honorários. Se não há resistência, é preciso olhar se o pagamento enseja RPV ou enseja precatório. Eu e Renata, de certa forma, a gente tem até uma visão um pouquinho diferente disso quando diz respeito à atuação na esfera federal. A gente até sustenta isso no nosso livro, desde a primeira edição, Hudson, no sentido de que estão dizendo que você não está aparecendo no vídeo, Hudson. Será que está tudo... Marco. Oi, voltou agora, Opa. Né? Voltou? Opa, ótimo, agora sim. Parece que a sua imagem estava congelada, era o que estavam falando aqui. Exatamente, e eu acompanhei você até o momento em que você ressaltou a posição, começou a mencionar a sua posição e a posição da Renata. Pronto, então, é exatamente o que eu queria colocar, Hudson, que é o seguinte: quando a gente tem a esfera federal, e aí eu queria exatamente trazer esse modelo para mostrar que, de alguma forma, a gente discorda um pouquinho da previsão do CPC em relação à esfera federal. Por quê? Porque no nosso caso, já há uma descentralização orçamentária do executivo para o judiciário anualmente, jogando um bolo do orçamento por pagamento de requisições de pequeno valor. Então, não há possibilidade, no nosso caso, do pagamento espontâneo, do pagamento voluntário. Por quê? Porque quem organiza a fila, quem faz a fila, organiza a fila e paga, é o TRF, não somos nós. Nem querendo a gente pode fazer o pagamento diretamente no processo, entendeu? Então o que a gente defende é que esse parágrafo 7º do artigo 85 seja interpretado extensivamente também para os cumprimentos de sentença não impugnados que ensejem RPV. Naquelas situações em que nós, na esfera federal, ou eventualmente algum estado ou município, utilizem a mesma sistemática de descentralização orçamentária do executivo para o judiciário. Mas aí é outro problema, a gente já teve acolhimento dessa tese em alguns TRFs, depois já fluíram, é uma outra questão. Do ponto de vista da interpretação literal, que é o que está no código e é o que, de maneira geral, a jurisprudência aplica, o critério é esse. Se tem resistência, tem honorário. Se não tem resistência, precisa olhar se é RPV ou precatório. Se é por precatório, não tem honorários. Se é por RPV, haverá incidência de honorários. Essa é a interpretação da lei e que a jurisprudência, em sua maioria, acaba acolhendo. Pessoal, o Marco Aurélio fez a referência ao posicionamento dele da Renata, ele até já mostrou a obra, essa obra aqui, que daqui a pouco eu vou fazer uma referência um pouco com mais tardar, com mais dados em relação a ela. E esse posicionamento ele não deixa de ser interessante porque, numa requisição por pequeno valor, em muitas situações, como ele disse, o órgão estatal não tem essa liberdade. Consequentemente, ele não daria causa ao surgimento desta
fase. Alguns outros órgãos possuem, não é isso, Marcos? Parece que o INSS tem essa possibilidade. É ele que faz o pagamento direto, não é isso? Eu tenho dúvida quanto a isso. Não. Na esfera federal, o que que acontece? De uma maneira geral, isso vale para a União e para suas autarquias e fundações. O bolo orçamentário ele já sai do Executivo anualmente para o Judiciário, e aí quem organiza a fila e faz o pagamento é o Tribunal Regional Federal. Não há possibilidade do cumprimento voluntário, como há na maior parte dos estados e municípios. Na maior parte dos estados e municípios, o pagamento pode se dar no processo, em caso, né? Não há essa sistemática. Tanto que é muito comum a gente até ver no caso dos TRFs, às vezes a notícia no final. TRF paga o valor recorde de IRPV. Né? Na verdade, esse é um valor que saiu do orçamento do Executivo para o orçamento do Judiciário. Né? Por quê? Porque o Judiciário pega esse valor, isso é um valor global, e aí, a partir da expedição que é feita das RPVs, das requisições que são apresentadas, ele vai organizando a fila e fazendo o pagamento com muita celeridade, com muita organização. Mas não há essa possibilidade do cumprimento espontâneo. Então, a gente defende que, como a gente não gera a causa, né, porque o requerimento de cumprimento de sentença é necessário, mesmo se tratando de RPV, para que a pessoa possa ter a expedição e entre na fila lá para receber no TRF, a gente defende essa ideia de que não deveria haver incidência da verba honorária. Mas, repito, essa é uma posição minoritária. Estou vendo aí nosso amigo Luiz Vale, nosso querido amigo Luiz Vale das Alagoas, gigante do direito processual. Um grande abraço, meu amigo. Professor Luiz, é um prazer recebê-lo aqui. Eu acompanho você pelas redes. É sempre um prazer a gente ser tão prestigiado assim. E, pessoal, vocês perceberam, então, que o professor Marco Aurélio trouxe mais uma hipótese em que o critério ou o princípio da causalidade deve informar o pagamento dos honorários advocatícios. Se a parte der causa ao surgimento do processo ou à continuidade do processo, ela deve suportar os honorários advocatícios. Ou, se ela não der, seja por um impedimento legal, seja pelo seu próprio comportamento, não ensejaria os honorários advocatícios. E eu acho que essa ideia que percorre todo o CPC, ela precisa mesmo de mais dedicação, de mais estudos. Marco, nós tivemos uma manifestação do STF em reconhecer o caráter alimentar dos honorários advocatícios, né? Depois culminou, inclusive, com a expressa opção legal do CPC, e também da CLT, à medida em que confere o tratamento conferido aos créditos dos trabalhadores, né? O STF estabeleceu isso lá na súmula vinculante número 47. E isso é extremamente importante. E foi por aí que o STF foi chamado, né? Por quê? Porque se reconhecermos o caráter alimentar, isso produz uma influência muito grande para a definição da natureza do precatório. E também, inclusive, para a questão das requisições de pequeno valor. Você pode falar algo para a gente sobre isso? Foi importantíssimo esse entendimento adotado no âmbito do STF, né? Hudson lembrou bem a súmula vinculante 47, que diz, vou fazer a leitura breve aqui dela para os colegas, diz que os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar, cuja satisfação ocorrerá com a expedição do precatório ou RPV, observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. E aí veio o legislador em 2015, né, no CPC atual, e inseriu um parágrafo dentro do artigo 85, né, os intermináveis parágrafos do artigo 85, que foi o parágrafo 14, que deixa claro, consagrada a ideia de que os honorários constituem direito do advogado, tem natureza alimentar e vedando a compensação em caso de sucumbência parcial. Também foi muito importante, porque era absolutamente comum, Hudson, que os juízes compensassem os honorários sucumbenciais quando houvesse a sucumbência recíproca. E aí você gerava a dúvida, afinal, os honorários são direito do cliente ou direito do advogado? Ficou claro que se é direito do advogado, é vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Então essa previsão da natureza alimentar, além da súmula vinculante 47, passou a estar consagrada expressamente no Código de Processo Civil. E por que é importante essa previsão? Porque isso afeta para o advogado, enquanto credor da verba honorária sucumbencial, a ordem de preferência, né? E aí é importante, inclusive, destacar para os colegas que, recentemente, nós tivemos 2 emendas constitucionais que mexeram
na sistemática dos precatórios, as emendas 113 e 114 do ano passado, né, 2021, e na 114, por exemplo, ela incluiu o artigo 107A no ato das disposições constitucionais transitórias. E ela previa uma nova ordem de pagamento. E aí a gente tem, né, a primeira preferência, digamos assim, é para as obrigações definidas em lei como de pequeno valor, que são aquelas previstas no parágrafo 3º do artigo 100, que a Constituição Federal, por exemplo, é de 60 salários mínimos, então essa é a prioridade. Depois vem os precatórios de natureza alimentícia, cujos titulares originários ou por sucessão hereditária tenham no mínimo 60 anos de idade, ou sejam portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei até... seja definido na forma da lei, até o valor equivalente ao triplo do montante fixado na lei como obrigação de pequeno valor. Então, 3 vezes, por exemplo, o teto aí dos 60 salários mínimos, considerando a esfera federal. Então, você tem aí a previsão da obrigação alimentícia, mas primeiramente para quem é idoso, né? Pessoas idosas, pessoas que tenham, que sejam pessoas com deficiência ou pessoas que sejam portadores de doença grave, tudo isso nos termos da legislação específica. Aí vem a terceira, digamos assim, a terceira fila, né? A terceira ordem, terceira classificação na ordem de preferência, para os demais precatórios de natureza alimentícia, até o valor equivalente ao triplo do montante fixado em lei como obrigação de pequeno valor. Então, você exclui aí os idosos que já foram atendidos na segunda classificação, as pessoas com deficiência e os portadores de doença grave. Continua prevendo a verba alimentar, que é o caso dos advogados, é verba alimentar, mas se você não é idoso, não é pessoa com deficiência, não é portador de doença, você vem para a terceira fila, desde que você esteja no limite aí dos 3 vezes do valor da RPV. E 4, demais precatórios de natureza alimentícia, além do valor. Então, se você é advogado, tem um crédito a receber, não é idoso, não é pessoa com deficiência, não é portador de doença grave e não está dentro desse valor de 3 vezes o teto da RPV, você vai para a 4ª, né, classificação na ordem de preferência. E aí, por último, os demais precatórios, para aquele que não tem privilégio nenhum, aí vai receber essas pessoas. Portador de doença grave, tá, Wesley? O portador de doença grave e pessoa com deficiência. A expressão tecnicamente correta não é portador de deficiência, que a lei fala, o ato das disposições constitucionais transitórias, alterado aí pela emenda constitucional 114, fala para portadores de doença grave, pessoas com deficiência e para as pessoas idosas, né, as pessoas com 60 anos ou mais. São os 3 que estão na segunda categoria da ordem de preferência, né? Primeiro é o limite lá da RPV até 60 salários mínimos. É isso. Exato. E tudo isso, todo esse regramento estabelecido agora pela emenda constitucional, foi justamente atentando-se a essa natureza alimentar dos honorários advocatícios. Vocês podem perceber que o legislador, então, busca contemplar, retribuir de forma digna o trabalho do advogado, equiparando aos demais créditos e conferindo idêntica proteção. Eu acho que isso é extremamente importante, isso importa no reconhecimento da dignidade do trabalho do advogado. Eu acho que isso, a gente não pode jamais esquecer essa característica de que os honorários advocatícios buscam retribuir e remunerar o trabalho do advogado. E se a gente tiver presente essa ideia, o Marco Aurélio, pessoal, nós vamos então buscar mecanismos que diminuam o subjetivismo, a discricionariedade, por exemplo, lá na hora da fixação dos honorários. Lá na análise, apreciação do parágrafo 2º do artigo 85, 791 da CLT. Né? O reconhecimento dessa dignidade. E, assim, o Marco Aurélio, nós já estamos encaminhando para o nosso encerramento. O tema de honorários advocatícios ele é extremamente gostoso, prazeroso de discutir. Não apenas doutrinariamente, não apenas no âmbito da academia, mas porque ele produz um reflexo muito grande no âmbito do processo. Seja para a parte que será condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, mas seja principalmente para o advogado. Né? Afinal de contas, os honorários buscam a retribuir todo o trabalho desenvolvido naquele filme que é uma relação processual. Ainda que os honorários sejam fixados
com os olhos atentos lá na sentença, mas o juiz deve observar tudo aquilo que se desenvolveu no processo. Há todo um enredo que cabe ao juiz apreciar para poder fixar os honorários advocatícios. Pessoal, e vocês perceberam o quanto Marco Aurélio domina esse tema? Domina o tema envolvendo a fazenda pública e domina o tema honorários advocatícios, tá? Eu estou falando isso por quê? Porque eu estou com a obra dele aqui, Fazenda Pública e Execução. Ele fez o recorte para execução. Se ele quisesse escrever sobre a Fazenda Pública, como nós temos outras obras excepcionais, como a do professor Leonardo Carneiro, aí de Pernambuco, uma obra excepcional, que também foi uma base de consulta desse meu texto. Mas, pessoal, esse livro, Fazenda Pública e Execução, escrito pelo Marco Aurélio, escrito pela Renata Cortez, foi uma obra na qual eu pesquisei de forma bastante extensa e bastante profunda para que eu pudesse escrever o meu livro sobre honorários advocatícios no processo do trabalho. Por quê? Dois temas extremamente áridos. Foi justamente os honorários advocatícios no âmbito coletivo e os honorários advocatícios no âmbito da Fazenda Pública. E eles tratam esse tema com uma maestria nessa obra. Tá? É publicado pela editora Juspori, já está na 3ª edição, deve estar encaminhando para a 4ª edição, Marco? Estamos sim. A ideia é que no começo de 23 a gente tem aí a 4ª edição. Olha só, e contempla, pessoal, inclusive a nova lei das licitações, que foi em 2021, mas que até hoje a gente tem um monte de dúvidas sobre essa parte, né, sobre essas alterações provocadas pela lei 14.133. Marco Aurélio, eu só tenho que agradecer você. Agradecer você, porque você tirou um pouco do seu precioso tempo aí para vir nos brindar com informações, com lições majestosas que engrandeceram tanto a mim quanto o público que nos assiste. Se você quiser fazer as suas considerações finais. Queria agradecer, Radson, mais uma vez, primeiro pela gentileza, vou mostrar mais uma vez aqui, para quem chegou depois, pela gentileza de ter nos convidado a participar dessa obra por você coordenada, a obra publicada, a CLT Processual, comentários à parte processual da CLT, em que você, Marcelo Caetano e Ana Paula Silva Campos Misculin coordenaram, e tive a honra de participar. Mas a honra de saber que, de alguma forma, o meu livro com Renata inspirou você, de algum modo, para algumas passagens do seu livro sobre honorários em relação ao processo trabalhista. Então, é uma honra para a gente e espero que a gente possa se encontrar presencialmente dentro em breve, pelo menos no próximo FPPC, em março de 2022, em Brasília, aí pertinho de Goiás, né? Então, que vocês possam, aí dentro de Goiás, na verdade, né? Que vocês possam, aquela caravana goiana que chegou ali no nosso grupo de execução possa se repetir e que, né, já fica o convite, em março de 23 a gente possa se reencontrar lá no FPPC. Gratidão, satisfação sempre, pode nos convidar sempre que for necessário, que é um prazer dialogar aqui com os seus seguidores, com o pessoal que nos assistiu. Valeu. Cara, muito obrigado, será um prazer enorme a gente poder se reencontrar lá em Brasília novamente no FPPC. Eu acho que é um centro de debate, de discussões sobre o processo civil. Temos teses inovadoras, teses que trazem subsídios que posteriormente são adotados pelos tribunais ou que muitas vezes orientam a jurisprudência. Né? Obrigado, Marco, pela sua participação, sou muito grato a você. Pessoal, eu sou muito grato a todos vocês que nos prestigiaram, vocês perceberam que esse tema é extremamente rico, é um tema extremamente complexo. O Marco Aurélio conseguiu trazer uma clareza, trazer uma simplicidade a esse tema que é, por si só, muito complexo quando a gente fala de fazenda pública. E se a gente coloca honorários advocatícios e fazenda pública, aí parece que essa complexidade, ela se avulta, ela cresce de forma exponencial. Espero que tenha sido útil para todos vocês. Muito obrigado a todos que estiveram até este momento. Um forte abraço. Tchau, tchau. Até mais.